Queridos irmãos, queridos amigos, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje nós vamos refletir juntos sobre a salvação antes e depois de Cristo, de acordo com a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Hebreus, capítulo 11, versículos 39 e 40, que vem nos dizer assim: E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? A salvação antes e depois de Cristo. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, hoje nós vamos refletir sobre a salvação, tanto antes quanto depois do nascimento de Cristo. Essa é uma temática rica e profunda que nos ajuda a compreender o plano de Deus para a humanidade, que se estende desde o Antigo Testamento até os nossos dias. A salvação sempre foi pela fé, mas a sua revelação e cumprimento ocorreram progressivamente. Antes de Cristo, os crentes olhavam para frente, para a promessa. Depois de Cristo, olhamos para trás, para o cumprimento dessa promessa. Irmãos, a salvação é um tema central nas Escrituras e é fascinante notar como ela foi revelada ao longo da história. Em Hebreus capítulo 11, vemos heróis da fé que viveram antes do nascimento de Cristo, e o autor nos ensina que, mesmo sem a plena revelação de Cristo, eles tinham uma esperança fundamentada em Deus. Hoje nós vamos entender como Deus operou a salvação antes e depois do nascimento de Cristo. Em primeiro lugar, a salvação antes do nascimento de Cristo. A salvação era pela fé na promessa. Irmãos, desde Adão até João Batista, Deus revelou o seu plano gradualmente. Os patriarcas e profetas não viram a cruz, mas mesmo assim eles creram na promessa de redenção. Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 6, vem assim nos dizer: E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Vimos aqui, meus irmãos, que a crença de Abraão em Deus é destacada como um ato de fé. O fato dessa crença ser contada por justiça tem implicações teológicas profundas. A fé de Abraão é vista como sendo mais significativa do que as suas obras. E essa ideia é fundamental na teologia cristã, onde a justificação pela fé é um tema central. Moisés, Hebreus capítulo 11, versículo 24 a 26, diz assim: Moisés renunciou aos tesouros do Egito por algo maior. Irmãos,
O texto aqui nos esclarece que Moisés, embora tivesse a oportunidade de viver no palácio de Faraó e desfrutar de uma vida de luxo, ele optou por se identificar com o seu povo, os hebreus, que eram escravizados. Essa escolha foi baseada na sua fé e no desejo de serem livres e protegidos ao lado de seu povo. Ele considerou os sofrimentos e as dificuldades que enfrentaria por causa de sua escolha como algo valioso em comparação aos prazeres temporários que o Egito poderia oferecer. Moisés viu algo maior na sua fé e nas promessas de Deus, que iam além das riquezas materiais. Os profetas, Isaías capítulo 53, descreve o Messias sofredor, mas Isaías não viu Jesus pessoalmente. Irmãos, essa passagem bíblica vem nos dizer que este Messias sofredor é visto como uma profecia sobre Jesus Cristo, o seu sofrimento, a sua morte e o seu sacrifício para redimir a humanidade. A passagem enfatiza também a dor, a rejeição e o sofrimento do Messias que carrega os pecados e as iniquidades do povo. É um texto central na discussão sobre a natureza do Messias e o significado do sofrimento na tradição judaica e cristã. O sistema de sacrifícios apontava para Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 4, vem nos dizer que é impossível que o sangue de touros e de bodes tire os pecados de alguém. Irmãos, o autor de Hebreus explica que apesar desses sacrifícios serem parte da prática religiosa dos israelitas, eles eram apenas uma sombra do que estava por vir. A verdadeira expiação pelos pecados seria realizada através do sacrifício de Jesus Cristo, que é visto como o Cordeiro de Deus. Portanto, o versículo destaca a necessidade de um sacrifício mais eficaz e definitivo para a redenção da humanidade, que é encontrado na obra de Cristo na cruz. Irmãos, daí entendemos que o sangue de animais cobria temporariamente os pecados, mas não os removia. Cada cordeiro imolado apontava para o verdadeiro Cordeiro de Deus, conforme diz João capítulo 1, versículo 29. Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imaginem aqui um cheque pré-datado. Olha, meus irmãos, os santos do Antigo Testamento receberam a promessa da salvação como um cheque pré-datado. Eles tinham a garantia, mas o pagamento final aconteceria com a morte e ressurreição de Jesus. Em segundo lugar, a salvação depois do nascimento de Cristo. O sacrifício completo de Jesus. João capítulo 19, versículo 30, vem nos dizer assim: tudo está consumado. Isso quer dizer, meus irmãos, que a dívida foi paga. Irmãos, ao dizer está consumado,
Jesus está afirmando que a sua missão na terra foi cumprida. Ele veio para salvar a humanidade e a sua morte na cruz é vista como o sacrifício definitivo pelos pecados da humanidade. Hebreus capítulo 9, versículo 12 diz assim: Cristo entrou no Santo dos Santos com o seu próprio sangue, obtendo a redenção eterna. Olha, meus irmãos, meus amigos, este texto destaca a importância do sacrifício de Cristo como um meio de reconciliação entre Deus e os seres humanos, trazendo assim uma nova aliança e acesso direto à presença de Deus. A mensagem central é a conclusão de que a obra de Cristo na cruz oferece a salvação completa e duradoura, contrastando com os sacrifícios que, embora significativos, eram apenas temporários e insuficientes para remover o pecado de forma definitiva. A nova aliança e o acesso direto a Deus. Antes, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Depois, o véu se rasgou. Agora temos livre acesso a Deus, como diz a Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 51 e Hebreus capítulo 4, versículo 16. A justificação pela fé em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, assim vem nos dizer: somos salvos pela graça mediante a fé. E Romanos capítulo 5, versículo 1 diz também assim: temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. O nosso cartão de crédito pago por Cristo. Imagine, meu irmão, meu amigo, que você tenha acumulado uma dívida impossível de pagar. Então alguém vem e quita tudo por você. No Antigo Testamento, a conta estava em aberto, mas em Cristo e por Cristo, ela foi totalmente paga. E nos dias de hoje, como isso afeta a nossa vida diária? Irmãos, os antigos crentes viveram e tiveram a salvação pela fé, sem ver a promessa cumprida. Quanto mais nós, que já temos a obra consumada, podemos viver em paz, sem medo da condenação, pois a dívida já foi paga por Jesus. Meu irmão, meu amigo, você que acompanhou esta mensagem até o final, como você tem encarado a sua salvação? Você está tentando se justificar por obras ou confiando plenamente em Cristo? Olha, meu amigo, hoje é o dia de receber essa salvação pela fé, sem mais dúvidas ou tentativas humanas. Imagine o resgate de um prisioneiro. Um homem estava preso e condenado à morte. Um dia, um amigo pagou a sua fiança e lhe deu a liberdade. Agora ele tinha duas escolhas: aceitar a liberdade e sair da prisão, ou continuar preso por não crer no pagamento. Meu amigo,
É assim mesmo que acontece com a salvação. Pois Cristo já pagou o preço. Agora cabe a nós somente aceitar essa graça. Meus irmãos, meus amigos, aprendemos com essa mensagem que a salvação antes e depois de Cristo sempre foi pela fé. Antes era pela fé na promessa, depois é pela fé na obra consumada de Cristo. Hoje não precisamos de sacrifícios, precisamos tão somente de um coração puro que confia plenamente em Jesus. Portanto, se você ainda não recebeu essa salvação, hoje é o dia. Não espere mais, meu amigo. Jesus está esperando por você. Amém? E que Deus assim nos abençoe.